Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasra Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priyai Vrindai Tulasi Deviyai Priyai Keshavasa Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Sri Guru Pada Padma Nittarila Pravishta Om Vishnupada Paramhamsa Paribrajacacharya Astotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos Sirupa no Gauriya Guru Varga, todos Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência, então, à leitura do Gopi Gita, hoje o verso 13. Pranata kamadam padamajarchitam dharani mandanam dhyeyamapadi charana pankajam shantamam chate ramana nastane shwarpayadhyam. Ó meu mais amado, ó destruidor de todos os sofrimentos, os seus pés de lótus, que satisfazem todos os desejos dos seus devotos rendidos, são adorados por Brahma, que nasceu da flor de lótus, e eles são um ornamento que embelezam esta terra. Quando meditamos sobre eles, todas as calamidades são removidas, e quando aceitamos o seu serviço, eles nos concedem a suprema bem-aventurança. Por favor, coloque esses pés de lótus sobre os nossos seios. Então, mais uma vez nesse verso, as gopis estão também fazendo uma menção aos pés de lótus de Krishna, que removem todo tipo de sofrimento, de calamidades, concedem a bem-aventurança e são adorados por grandes personalidades como o Sr. Brahma, que nasceu da flor de lótus do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu. Então, as gopis pedem para Krishna: coloque esses pés de lótus sobre os nossos seios. Vamos então ao comentário de Shila Gurudeva, Bhava Prakashika Vritti. As palavras Pranata Kamadam têm dois significados aqui. Você imediatamente satisfaz todos os desejos daqueles que são rendidos a você. Pranata, rendidos. E o outro você não concede nada além do que Kama no coração daqueles que são rendidos a você. Ou seja, aqui então as gopis dizem que
nós nos rendemos a você e você simplesmente provoca o quê? Desejo, né, no nosso coração. Kama é uma expressão superlativa da misericórdia de Krishna. Aqui Kama significa prema, amor transcendental. O amor exaltado das gopis que tem Kamatmika Bhakti. O que é Kamatmika Bhakti? Kamatmika Bhakti ou Kamanuga Bhakti significa o quê? Significa aquele sentimento devocional, né, que é desenvolvido através do humor, né, das gopis que né, que tem o quê? O desejo de ter uma relação direta com Krishna, tá? E então isso está dentro da categoria de Kamanuga Bhakti, certo? Uma outra categoria que engloba as outras 4 raças, que é neutralidade, servidão, amizade e maternidade, estão na categoria de Sambandhatmika, tá? Porque eles não têm nenhum desejo de desfrutar diretamente com Krishna passatempos amorosos. Então, fica dentro apenas de Madhurya Rasa, esse departamento chamado Kamanuga Bhakti. Ok? Bom, Padmajar Chitam Dharani Mandanam. Padmajar Chitam significa adorado por Brahma. E Dharani Mandanam significa o ornamento da terra no sentido planeta Terra. Ambas palavras são adjetivos que descrevem os pés de lótus de Krishna. Charana Pankajam. Pankajam é lótus, Charana é pés, né? Então, os seus pés de lótus, que são os ornamentos desta terra, são sempre adorados por Brahma. Aqui as gopis dizem: assim como os seus pés de lótus são os ornamentos do coração da terra, então eles também são os ornamentos dos nossos corações. Então elas dizem para Krishna: coloque sobre os nossos seios, ou seja, né, ornamente o nosso coração. Tá? Deyam apadi. Apadi significa em momentos de sofrimento, né, de problemas, de transtornos. Se alguém se lembra dos pés de lótus de Krishna, ele ou ela se tornam livres de todas as variedades de obstáculos, misérias e calamidades. Um exemplo disso é o aparecimento de Krishna diante das gopis, quando elas terminam de cantar a canção do Gopi Gita. Naquele momento, uma gopi vai até ele e coloca ambas as suas mãos, né, juntas das dela. Outra gopi então vem e coloca os braços dele sobre os ombros dela. Outra vai então até ele e com uma tambula, ou seja, aquela noz de Betel, oferece para Krishna. E uma outra coloca os pés de lótus de Krishna sobre os seios dela. Uma outra gopi, que estava num humor um pouco irritado, né, à distância, ela olhava para ele com o canto dos olhos. Mordendo os seus lábios, essa gopi queria dar a Krishna um pouco de dor, né, lançando contra ele flechas com os seus olhos. Uma outra gopi olhava para Krishna como se ela quisesse colocá-lo dentro do seu coração. Já uma outra gopi imediatamente pegou Krishna através de seus olhos e o colocou dentro do coração dela, onde ela o abraçou bem apertado, pensando ela mesma estar sozinha com ele
em um local solitário. Então, simplesmente absortas em Krishna, né, essa Gopi, ela ficou completamente, vamos dizer, tomada por um prazer espiritual, e os seus pelos do corpo se elevaram em êxtase. Em todas as suas misérias desapareceram imediatamente. As Gopis não sentem misérias materiais. Então, qual é de fato a miséria delas? A única calamidade que elas podem enfrentar é a separação de Krishna. Tá? E essa dor da separação desaparece apenas quando elas se encontram com ele. Então, elas oram nesses versos do Gopi Gita. Nesse verso do Gopi Gita. Ora, mana, amado, agradável, né? Por favor, coloque os seus pés de lótus sobre os nossos seios, para que todo o nosso sofrimento dessa separação por você e toda a nossa doença de kama possam terminar. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele revelou essas palavras de Krishna e das Gopis no verso anterior, que é: você sempre nos traz misérias e calamidades, né? Mesmo quando nos encontramos com você ou quando estamos separadas. Então Krishna responde para elas: então por que vocês precisam de mim? Né? Vocês então podem ir embora, né? Fiquem longe de mim, né? Não venham até mim novamente me chamando, né? Então, lançadas dentro de uma grande ansiedade, ao ouvir essas palavras de Krishna, as Gopis pensaram: agora fizemos Krishna ficar nervoso. E agora elas tentam então acalmá-lo, falando essas palavras do verso 13, né, para acalmar este humor de man que Krishna está manifestando. Então, interessante aqui, Krishna também manifesta man. Krishna também fica, vamos dizer assim, indignado e manifesta uma certa ira contra elas quando elas se excedem nesse diálogo antagônico, né? Então é uma forma dele dizer: tá bom, já basta, já chegou num nível suficiente, agora vamos voltar para um diálogo mais amável, né? Já deu nesse diálogo antagônico, então agora vamos voltar ao ponto. Aí imediatamente as Gopis, elas não levam adiante aquilo, elas retroagem e passam então a usar palavras doces novamente para pacificar Krishna, tá? Afinal de contas, não é uma guerra de verdade, né? Então, bom, a próxima linha, Shantamam Chate, um significado disso é sempre satisfazendo, né? Shantamam Chate, sempre satisfazendo. Então as Gopis dizem: você está sempre nos satisfazendo, né? É verdade que essas palavras cortantes vêm das nossas bocas, mas de fato nós não queremos dizer isso, né? O que nós acabamos dizendo, né? Foi apenas vamos dizer assim, escorregou, né, da nossa língua. Nós precisamos de você, apenas de você e de ninguém mais. Próxima linha, Pranata Kamadam. Aqui elas dizem: você satisfaz todo o desejo das almas rendidas a você. Mesmo se um ofensor se rende a você, você não o negligencia. Ao contrário, você o perdoa. E de fato, você não apenas o perdoa, mas também você o abençoa. O passatempo de Krishna derrotando ou subjugando a serpente Kaliya é um exemplo disso. Kaliya era antagônica a ambos, o Senhor Supremo e ao seu pássaro, o seu veículo, né, que é o grande devoto Garuda, porque Garuda come serpentes. Então, Kaliya
tinha raiva de Garuda porque ele poderia comê-la. E ele também estava com raiva das suas esposas porque elas haviam dito para ele o seguinte: não se oponha a Krishna. As esposas eram devotas. Então, quando Krishna pulou nas águas do rio Yamuna para lutar contra Kaliya, ele bateu em Krishna, em todas as partes do corpo de Krishna, onde os órgãos vitais estão localizados, incluindo o coração dele. Normalmente, uma pessoa que é picada nesses lugares, ela morre. Kaliya, então, foi salva pela intervenção das suas esposas. Quando elas viram Krishna lutando com eles, de pronto, elas ficaram em silêncio. Elas não oraram para Krishna conceder a misericórdia sobre Kaliya, porque elas o consideravam como um tolo. No entanto, quando Krishna pulou sobre os seus capelos, são as cabeças da cobra, e começou a pisoteá-los um por um, elas então perceberam aí que houve uma mudança na mente e no coração de Kaliya. Então, quando Kaliya teve o toque misericordioso dos pés de lótus de Krishna sobre seus capelos, automaticamente o coração dele começou a se transformar. Por isso diz que o pé de lótus de Krishna consegue purificar tudo. Então, conforme Kaliya começava a vomitar sangue, ele pensava: este menino é mais poderoso do que o próprio Garuda. Eu consegui escapar de Garuda, mas eu não posso escapar agora. Eu estou a ponto de morrer. Eu nunca imaginei que alguém pudesse ter tanto poder. Agora, então, eu compreendo as palavras das minhas esposas, que eram verdadeiras. Ele não é uma pessoa comum. Talvez ele seja o próprio Deus, que é por isso que ele talvez então seja tão poderoso assim. Mas seja quem ele for, seja ele Deus ou qualquer outra coisa, ele é invencível. Nesse ponto, Kaliya então disse as seguintes palavras para Krishna: agora eu me rendo a você. Então, as esposas de Kaliya, que anteriormente haviam pensado: nós não queremos ter um marido que é brutal, que é muito bruto, é muito bruto e antagônico a Krishna, então que ele morra. Então, as esposas desejaram de fato a morte de Kaliya, porque ele era totalmente contrário a Krishna. Tá? Então, quando ele se tornou submisso, humilde, elas então começaram a sentir simpatia por ele, porque aquele falso ego dele, aquele orgulho dele foi destruído. Então ele começou a se submeter a Krishna. Então Krishna colocou, porque Krishna havia colocado os seus pés de lótus sobre os capelos de Kaliya. Então houve uma transformação inevitável em seu coração. Quando aquela mudança aconteceu, e foi repentina, as esposas de Kaliya de imediato começaram a orar para Krishna, dizendo: agora que ele se tornou um seu devoto, está rendido a você, está orando para que você seja misericordioso, por favor, conceda a sua misericórdia a ele. Nós não queremos mais ser, como se diz, viúvas, nós não queremos mais ver a morte do nosso marido, porque agora ele é um devoto, afinal de contas. Inicialmente, Krishna ele não tinha ouvido a súplica das serpentes, mesmo que Kaliya tenha se rendido a ele. Mas quando as esposas dele
começaram a oferecer as suas orações. Krishna então ouviu. Por quê? Porque elas eram grandes devotas. Kaliya então se rendeu a mim, né? Krishna disse. Então agora eu devo conceder a minha misericórdia a ele. Então Krishna disse para Kaliya: eu não posso permitir que você permaneça aqui, né? Porque todos os Brajavasis estão com medo de você. Eu sei que você não irá picar ninguém ou causar nenhum tipo de problemas a ninguém, porque você agora é um devoto. Ainda assim, é melhor que você vá. Então, vá imediatamente para Ramanaka Dwipa. Ramanaka Dwipa é uma área que a gente pode hoje associar às Ilhas Fiji. Tá? Uma vez Srila Gurudeva estava fazendo programas lá, ele já foi várias vezes lá em Fiji, e certa vez levaram ele para fazer um passeio de barco, né? E ele acabou dizendo, né, também que ali era o local, a área onde Kaliya estava, vamos dizer assim, refugiada, né? Krishna permitiu que ele pudesse se refugiar ali. Srila Prabhupada, ele também menciona isso em algumas passagens do Bhagavatam, tá? Então, Kaliya aceitou essas instruções de Krishna e Krishna garantiu a ele: as minhas pegadas estarão sempre sobre seus capelos, e por causa disso, Garuda, de agora em diante, será seu amigo e jamais tentará te comer. Kaliya então partiu do rio Yamuna, né, deixou Vrindavana, levando consigo então as pegadas dos pés de lótus de Krishna sobre os seus capelos e sempre meditando sobre ele, né? Esse passatempo nos mostra que mesmo um ofensor, ele vem em direção a Krishna, se pedir por misericórdia, Krishna irá perdoá-lo e irá conceder as suas bênçãos, tá? Muito bem. Padmajar Chitam. Padmaja se refere ao Senhor Brahma, que anteriormente havia cometido muitas ofensas contra Krishna. E ele havia dado bênçãos a Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Ravana e outros demônios. E através dessas bênçãos, esses demônios se tornaram muito poderosos a ponto de lutar contra Krishna e contra outras encarnações de Krishna como Ramachandra, e causaram muitos problemas aqui na Terra. Não só na Terra, para outros planetas também, a morada dos semideuses e etc. Quando Krishna matou o demônio Aghasur, o Senhor Brahma viu que uma luz muito brilhante, né, havia emanado, né, da cabeça de Aghasur e permanecia flutuando no céu, no espaço. Então, enquanto Krishna e seus amigos vaqueiros e os bezerros saíam de dentro do estômago do demônio, porque era aquela grande serpente, né, Aghasura, que todos entraram achando que fosse uma caverna. Então, quando todos saíram de dentro de Aghasura, então aquela luz entrou nos pés de lótus de Krishna, ou seja, a alma de Aghasura entrou nos pés de lótus de Krishna. Brahma então entendeu que este vaqueirinho não é ninguém mais do que, ou ninguém menos do que a suprema personalidade de Deus. Então ele desejou ver outros passatempos de Krishna. Naquele momento ele queria, vamos dizer assim, provocar Krishna para manifestar algum passatempo mais maravilhoso, para que ele pudesse ver aquela opulência divina de Krishna, né, de conseguir resolver problemas e sair de situações que uma pessoa comum não conseguiria, tá? Então, em função disso, o Senhor Brahma pensou, né, eu irei ver o que acontece quando eu encobrir, né, os poderes de Krishna com a minha potência ilusória, com a minha Maya. O Senhor Brahma também tem acesso a manipular a Maya, a manipular a energia material, afinal de contas ele é o Criador. Então ele pode iludir, ele pode criar
situações de ilusão, tá? Não só ele, mas muitas pessoas também conseguem, né? Mas ele tinha um poder muito grande. Então o Senhor Brahma raptou os bezerros e os amigos de Krishna e colocou-os dentro de uma caverna, onde ele esperou para ver se Krishna, para ver o que Krishna faria a partir de então. Deixando então a terra, o Senhor Brahma se dirigiu a Satyaloka, que é a sua morada, que é a morada mais elevada, né, dos 7 planetas superiores, onde apenas 1 segundo representa um ano inteiro aqui na Terra. Então, quando o Senhor Brahma retornou, já havia passado um ano inteiro, né, com os meninos e com os bezerros presos naquela caverna, que ficaram sobre um sono místico, né? Nidra Yoga. Então o Senhor Brahma perguntou a si mesmo: o que são esses bezerros, esses meninos? Eu os coloquei aqui nessa caverna, né? Então, com 4 olhos, né, das suas 2 cabeças, né, ele então olhou para a caverna, e com os outros 4 olhos das outras 2 cabeças, ele olhou na direção de Krishna. Agora ele pôde ver que, na verdade, haviam 2 grupos de bezerros e de vaqueirinhos, um dentro da caverna e o outro fora da caverna, lá no mesmo local onde ele havia raptado. Então, finalmente, ele entendeu. Isso não é o trabalho da minha Maya. Na verdade, isso é a Maya de Krishna. Essa é a ilusão de Krishna. Nesse ponto, então, ele fechou os seus olhos e caiu sobre o solo e chorou. E quando ele abriu os seus olhos, ele não mais podia ver os bezerros e os vaqueirinhos. Ele apenas viu Krishna. E ele viu que cada um dos bezerros e vaqueiros estavam com as suas flautas e parafernálias, e agora tinham o aspecto de Krishna, como se fosse Vishnu, com 4 braços, como Narayana. E porque ele viu Krishna nesse aspecto de Vishnu, de Narayana, porque a sua deidade adorada é Garbhodakashai Vishnu, que é o Vishnu cujo umbigo de lótus manifesta a flor de lótus, de onde o Senhor Brahma nasce. Então essa é a deidade adorada do Senhor Brahma. Então ele viu Krishna como sendo Garbhodakashai Vishnu, tá? Que é uma das expansões, né, de Mahavishnu. Ele não viu então Krishna como sendo Vrajendranandana Shama Sundara, né, o Krishna original de Vrindavana. Brahma então exclamou: aí está a minha deidade adorada. E ele fechou novamente os seus olhos, e quando ele abriu, ele viu apenas Krishna novamente, né? Da mesma maneira como ele havia visto antes, né? Com a mesma roupa, etc, etc. E Krishna estava segurando nas suas mãos um pouco de arroz misturado com iogurte, e estava procurando pelos seus amigos e pelos seus bezerros. E ele parecia não fazer ideia do que estava acontecendo. Assim então Brahma, ele se tornou um ofensor aos pés de lótus de Krishna por provocá-lo dessa maneira. E ele causou problemas ao Senhor Supremo e também aos seus bezerros e aos seus amigos, né? Então cometeu ofensas a todos. Agora, compreendendo isso, então ele cai aos pés de lótus de Krishna e oferece muitas orações. Essas orações foram gravadas no 14º capítulo do 10º canto do Srimad Bhagavatam. Então aqui Gurudeva cita uma delas: Tadastu menata saburi bhago bhavetra vanyatra tuvachirascham yanaham ekopi bhavad jananam bhutwani sheve tavapad palavam. Meu querido Senhor, eu portanto oro para ser muito afortunado,
né, a ponto dessa minha vida como o Senhor Brahma, em outra vida, onde quer que eu nasça, eu possa ser contado como sendo um dos seus devotos. Eu oro para que, onde quer que eu esteja, né, mesmo entre as espécies animais, né, eu possa me ocupar no serviço devocional aos seus pés de lótus. Aí Gurudeva cita um outro verso. Tadabhuri bhagyam mivajamma kimapi atavyam yad gokulepi katamangri rajobhishekam yad jivitam tunikilam bhagavam mukundas twadyapi yatpada raja shruti mrigam eva. A minha grande fortuna, né, boa fortuna possível, seria nascer em qualquer local nessa floresta de Gokula e ter a minha cabeça sempre banhada pela poeira, né, que cai dos seus pés de lótus e de qualquer outro residente desta terra. A vida de todos eles, a vida deles toda a vida deles, né, e alma é o Senhor Supremo, Mukunda, e a poeira dos pés de lótus deles estão sendo também buscadas ou desejadas por todos os mantras védicos. Então aqui o Senhor Brahma, ele orou: você é a suprema personalidade de Deus, e ninguém pode contar as suas qualidades gloriosas. Alguém pode ser capaz de contar até mesmo as partículas de poeira que existem sobre a terra, ou das partículas de neblina que existem, mas ninguém poderá contar as suas glórias. Quem pode contar as partículas de neblina? Né? Daí Srila Gurudeva diz: Baladeva Prabhu pode contá-las, Nityananda Prabhu também, né? Mas quem será capaz de contar as glórias de Krishna? Nem eles, né? O próprio Baladeva, ele falha em compreender o real significado desse passatempo. Quando Krishna se expandiu como os seus amigos e seus bezerros, Baladeva não estava ciente do que havia acontecido, né? E ele permaneceu o ano inteiro sem saber, né, do que Krishna estava fazendo, né? Mesmo após ter ouvido o que havia acontecido, ele foi incapaz de ele só foi capaz de compreender pela misericórdia de Krishna. Baladeva Prabhu não pode entrar na arena da raça, da dança da raça, na forma masculina dele, como Baladeva, porque ele é um Purusha, né? E ele não está consciente de como Krishna brinca e dança com as gopis, mas porque ele tem um grande desejo de entrar nos passatempos de Madhurya, ele manifesta uma outra forma como Ananga Manjari para saborear então Madhurya. Tá? Então, na dança da raça, o único Purusha, o único princípio masculino, personalidade masculina que existe é Krishna. Tá? Os outros não podem participar. Baladeva é uma expansão de Krishna, é um Purusha, e ele então não pode estar ali junto com Krishna durante a Rasa Lila. Mas porque ele também quer interagir e servir Krishna nesse humor de Madhurya, ele manifesta então uma forma de gopi chamada Ananga Manjari. Então, dessa maneira, as gopis dizem que ambos, Kaliya e Brahma, foram ofensores aos pés de lótus de Krishna, mas Krishna os concedeu misericórdia, né, quando eles se renderam a Krishna. Tá? Essa foi a explicação dessa linha. Agora a próxima linha. Dharani Mandanam. Mandanam se refere à decoração que aumenta a beleza de alguém. Por exemplo, a nossa tilaka, ela é Mandanam, né? A nossa marca na testa, ela é Mandanam, né? E nós também colocamos, né,
decorações em nossos corpos com ornamentos, abharana, e com decorações, mandana. Colares e brincos, anéis, são ornamentos, porque eles não estão apegados ao corpo. Mas as decorações são feitas com tintas ou qualquer outro material que se aplique na pele. Eles então estão ali diretamente apegados ao corpo. Tá? Então são chamados de mandanam. Tá? As gopis decoram as suas bochechas com pinturas de makari. Makari é o que? É a versão feminina de makara. Tá? Makara é um tipo de peixe que se assemelha a um crocodilo, mas que na verdade não é como os crocodilos de hoje. É um peixe que já está em extinção. Tá? Um réptil que já está em extinção. Tá? Mas em conexão mas ele se refere a um tipo de criatura, né, dos oceanos, tá? Que é uma espécie de réptil. Mas não é como um crocodilo de verdade, porque os crocodilos eles são muito perigosos, né? E são muito, vamos dizer, ameaçadores, têm um humor, né, de medo. Então, por isso eles não podem entrar na Rasa Lila de Krishna. Né? Então, Kamadeva, por exemplo, ele é desenhado ou representado como estando sendo conduzido por uma cara. E a bandeira que ele carrega também tem um emblema de uma cara. Então, uma cara está sempre associada ao quê? Aos passatempos amorosos. Tá? Então as gopis dizem a Krishna: os seus pés de lótus são o ornamento desta terra. Elas utilizaram aqui a palavra terra, né? Mas se refere o quê? Não apenas ao planeta Terra como um planeta, vamos dizer assim, né, feito de matéria, né? Na verdade se refere à deusa que representa o planeta, chamada Dharani Devi ou Bhudevi, tá? Que sempre mantém os pés de Krishna como sendo um ornamento dos seus seios, tá? Então tudo vocês sabem que tem uma personalidade por trás. Então esse planeta Terra ele é também uma personalidade chamada Bhudevi ou Dharani Devi, tá? Então o significado indireto que as gopis querem transmitir com essa frase é: os seus pés de lótus são ornamentos dos seios de Bhudevi. Por que não podem ser então um ornamento dos nossos? Dharani Mandaram tem ainda um outro significado. As gopis pensam que os seus seios devem ser ornamentados, né, com os pés de lótus de Krishna. Não, perdão. Elas pensam que os seus seios devem ser ornamentos para os pés de lótus de Krishna. Para satisfazê-lo, elas querem que todas as partes dos corpos delas sejam ornamentos para os pés de lótus de Krishna, para as mãos dele, enfim, para o corpo dele todo. Ele fica mais bonito quando ele está com as gopis. Lembra do verso anterior, que ele é o ponto preto, né, da beleza das gopis, né, que aumenta a beleza das gopis. Ao mesmo tempo, as gopis também aumentam a beleza dele. Quando elas não estão com ele, ele não pode manifestar todo o seu esplendor. Então, assim, ambos os significados foram dados. Elas querem que ele seja um ornamento para os seus seios, bem como que os seus seios sejam um ornamento para os pés de lótus dele. E elas continuam: se alguém se lembrar dos seus pés de lótus, todas as misérias desaparecem. Qual é a evidência para isso? Quando Gargacharya descreveu o seu horóscopo,
ele disse para os seus pais que, para aumentar a bem-aventurança transcendental da linhagem dos vaqueiros de Gokula, esta criança sempre atuará de maneira auspiciosa para todos. Apenas pela misericórdia dele, pela graça dele, vocês poderão vencer todas as dificuldades. Gargacharya é reconhecido como um grande conhecedor do passado, presente e do futuro, ou seja, ele é um grande astrólogo, né? E ele disse que aqueles que se abrigarem em Krishna e se lembrarem dos pés de lótus dele, né, terão todas as inauspiciosidades, então, eliminadas, né, de imediato. Mas nós estamos experimentando grande angústia, né, e certamente essa é uma calamidade pior do que qualquer outra. Por favor, remova esta agonia de nós. Né? Nós não estamos satisfeitos simplesmente por lembrarmos de você. Nós queremos e devemos manter os seus pés de lótus sobre nossas cabeças e sobre nossos corpos. Isso significa que você tem que vir aqui se encontrar conosco. Se nós colocássemos todas as misérias e sofrimentos desse mundo, incluindo o próprio inferno em si, do lado de uma balança, né, e o sofrimento de saudade que as gopis sentem do outro lado, né, com certeza o sofrimento das gopis pesaria mais. Então elas dizem a Krishna: o nosso sofrimento intolerável pode apenas ser mitigado, né, se os nossos corações forem tocados pelos seus pés de lótus. Isso será então uma fonte de grande felicidade para nós. Shantamanchate, isso irá então nos trazer imensa ou imensurável bem-aventurança. Próxima linha. Arpaya Adiham. Adi significa misérias. Ham significa aquele que remove. Arpaya Adiham se refere àquele que remove todos os tipos de misérias, doenças e tudo que é inauspicioso. Por quê? A miséria das gopis e de seu... porque a miséria das gopis é o seu kama, elas então oram da seguinte maneira: o kama que vive em nossos corações pode ser removido por você, como mágica, como um passe de mágica. Se você colocar os seus pés de lótus sobre o nosso coração, todo o nosso tormento irá acabar. Você não sentirá nenhum tipo de inconveniência ou desconforto ao fazer isso. Ao contrário, isso será muito fácil e prazeroso para você. Isso irá fazer você ficar feliz, né, porque nós somos as suas amadas, Ramana. Né? Perdão, porque você é o nosso amado, Ramana. Ó amado, por favor, ouça a nossa oração, né, e se satisfaça, né, com esses passatempos, né, conosco aqui. Geralmente, Shantamam significa felicidade, mas isso também pode significar toda auspiciosidade. Se um devoto ele pratica sadhana bhakti, ele será então beneficiado, né, com a remoção de todos os tipos de inauspiciosidades. A primeira delas, a prarabdha, ou seja, o estoque de pecados acumulados, né, que estavam ali dormentes, esperando serem manifestos, serão destruídos. 2. Kuta, pecados que estão indo produzir sementes, né, ou seja, eles estão começando a dar forma em desejos pecaminosos, será também destruído. 3. Bija, ou as sementes que já foram plantadas como desejos pecaminosos, o desejo de cometer atividades pecaminosas, que estão situados no coração de toda entidade viva, são chamados de Papa Bija, ou as sementes do pecado. 4. Prarabdha,
os pecados que já frutificaram e que estão sendo agora, vamos dizer, experimentados. E 5, a avidya, ou a ignorância ou ilusão. Né? Por que todas essas nossas misérias não nos deixam? É porque nós ainda não nos rendemos completamente a você, dizem as gopis. As misérias de devotos sinceros com certeza irão desaparecer, mas Krishna pensa, abre aspas, para que eles tenham prema por mim, eles devem continuar a sua prática de bhakti. O resultado dos seus karmas passados deverão ser todos destruídos, para que eles não mais fiquem sujeitos ao quê? Nascimentos e mortes. Mas se eles não nascem mais, como eles irão ser capazes de praticar bhakti e alcançar prema? Não será possível para esses devotos ir para Vrindavana, Goloka Vrindavana. Né? Por quê? Porque ninguém pode chegar até lá se o seu coração não estiver o quê? Cheio de Krishna Prema. Então Krishna ele cria uma situação através da qual esses devotos podem nascer novamente e continuar a sua prática de sadhana bhakti. Eu vou explicar melhor isso. Pela prática de bhakti, automaticamente, o nosso karma ele acaba sendo destruído rapidamente. Não significa que você já tenha alcançado a perfeição em bhakti, tá? Mas é um processo natural do caminho você eliminar o seu karma, eliminar os seus pecados, né? Alcançar o quê? A liberação. A liberação vem antes de bhakti. Então, se de fato na prática você alcançasse a liberação do ciclo de nascimentos e mortes, você iria chegar em Vaikuntha, tá? Agora, quem alcança a liberação não necessariamente alcançou Prema Bhakti. Então, para o devoto que pertence a Vrindavana, que tem a sua Swarupa em Vrindavana, é necessário que ele volte à Terra para continuar o sadhana dele, tá? Para que ele desenvolva Prema Bhakti. Para que ele desenvolva, né, a Bhakti de Goloka Vrindavana. Então, é necessário que ele tenha karma para poder nascer. Sem karma, ele não tem como nascer. Então, Krishna empresta para esse devoto um pouco de karma que vai fazer com que ele nasça na Terra e possa continuar praticando. Aí já são os devotos bem avançados, tá? Que já estão num patamar bem avançado, que já não podem ser considerados como almas condicionadas, porém ainda não são, de fato, almas totalmente aperfeiçoadas de acordo com o padrão de Goloka Vrindavana. Eles já são almas liberadas de acordo com o padrão de Vaikuntha. Mas como nós não queremos ir para Vaikuntha, nós precisamos terminar o processo de amadurecimento de Prema Bhakti. Certo? Bom, falta ainda só um restinho, vou tentar terminar aqui antes do nosso tempo finalizar. Quando alguém canta sinceramente Harinama e ouve sobre os passatempos de Krishna, todo o seu karma é destruído. Esses devotos, eles não têm mais prarabdha karma, né? Não tem mais corpo material e nem mesmo local no mundo material. Então, como eles irão praticar bhakti? Né? Pensando nisso, Krishna então misericordiosamente faz um arranjo para que eles retornem ao mundo material, aceitem o corpo material e possam então alcançar a associação de um devoto puro. Isso é essencial. Em tal associação, eles podem então avançar através dos estágios de Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhava e finalmente Prema. Como dito acima, para ter a associação, né, de um devoto puro, devemos nascer, mas a pessoa só pode nascer se ela tiver prarabdha karma e aprarabdha karma, né? Então, Krishna empresta então um pouco de karma para ele. Então, existem algumas pessoas nesse mundo que
não têm atividades pecaminosas passadas, não sofrem reação delas, né? Porque ainda tem, assim existem algumas pessoas neste mundo que não têm, né, pecados ou reações pecaminosas para, sofrer, né, com elas, cujos corações ainda têm algumas impressões do resultado das associações anteriores com os devotos puros e que já cantaram o quê? Nama Abhasa, que é como se fosse um semblante do nome puro, né, do Mahamantra. Então, pela misericórdia de Krishna, esse devoto, então, ele experimenta a felicidade e o sofrimento de maneira similar, né, àquilo que seria o prarabdha karma, ou o karma frutificado. Por que então deve haver ambos, felicidade e sofrimento? Porque Krishna não dá apenas a felicidade para esses devotos como karma, porque o karma positivo também prende você à terra. Então, Gurudeva disse, se não tivesse sofrimento, né, não poderia haver o sentimento de saudade de Krishna. Sem esta saudade, o devoto não pode cantar Harinama, né, e chorar e sentir falta de Krishna. E sem esse humor, os santos nomes jamais poderão se tornar puros, ou Shuddhanama. Então, devemos sempre tentar cantar dessa maneira, né? Mas apenas tentar não será suficiente. É por isso, então, que Krishna dá sofrimento aos devotos, para que eles possam cantar Harinama com lágrimas nos olhos, tendo um sentimento muito profundo de dor em seus corações. E ele irá chamar por Krishna. Krishna, por favor, me salve, me salve. Tá? Então, aqui termina o verso 13. Tá? Isso tudo aqui que eu li hoje para vocês, principalmente essa conclusão, é algo que pouquíssimos devotos sabem, mesmo, tá? Devotos praticantes, porque certas informações apenas Srila Gurudeva manifestou. Eu digo apenas no sentido de maneira mais aberta e acessível. Tá? Então, poucos devotos sabem desse processo, né? Mas, afortunadamente, nós temos a presença de Srila Gurudeva e ele pode nos revelar tudo isso. Tá certo? Então, vamos encerrar aqui, daremos sequência na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.